A legislação brasileira assegura o direito paterno ou materno de ver os filhos, colaborar em sua manutenção e educação nos casos de dissolução do casamento. Entretanto, ela é omissa na regulamentação dos direitos de visita dos avós aos netos. Para eliminar a falta de leis específicas, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que garante aos avós o direito de visitar os netos em caso de divórcio dos pais. Vamos falar com Luana Karen, que tem mais informações. Luana, em que pé está o andamento dessa proposta aí no Congresso? Bom dia, Catiúcia. O projeto aguarda votação no plenário da Câmara dos Deputados. Como essa garantia não existe legalmente, a separação tem dificultado o convívio familiar quando o conflito persiste mesmo depois de decidida a guarda judicial. Eu converso agora com a psicóloga Vanessa Cardoso. Bom dia, Vanessa. Quais as vantagens para a criança de ter a presença ali do avô na sua formação? Bom, para a criança é importante que vai ter mais um adulto interessado nela, né? Que seja mais uma relação de afeto para o desenvolvimento dessa criança. Contudo, não pode se perder de vista que a criança tem pai, tem mãe e que o avô é mais uma figura, né, de importância para o desenvolvimento dessa criança. Quer dizer, o que não pode acontecer é que esse projeto dê um aval para que os pais coloquem nas mãos dos avós o direito de criar a criança. Exatamente, porque alguns pais acabam estando tão envolvidos no conflito deles, né, no conflito conjugal, que acabam se esquecendo dessa criança. E o avô, como com essa lei, né, ele vai ter o direito de visitar e pode acabar assumindo essa criança como um todo. O que pode não ser legal de que está tirando da criança o convívio com os pais, né? Então, ou seja, é para ser mais uma figura de afeto e não apenas uma figura só de afeto. Certo, Vanessa. E garantir esse direito ao avô pode diminuir aí os conflitos familiares? Pode sim, porque pode ser mais uma pessoa, né, participando dessas relações, negociando essas questões todas e que a gente não pode esquecer o seguinte, que o casal que está em conflito, que está em divórcio, é uma questão da conjugalidade e não da parentalidade que envolveria toda a família como um todo. Mas é importante envolver a família quando o assunto é a criança. Exatamente. Quando se trata da criança, ela não pode ser esquecida, principalmente porque ela acaba sendo o protagonista de tudo isso, né? Então esse projeto eu vejo muito mais nesse sentido, de mais uma pessoa interessada na criança e ela sendo vista como um ser de direitos e garantias, como, por exemplo, conviver com seu avô e com sua avó. Agora, já que a gente está falando do assunto, como evitar que a separação provoque um trauma permanente na criança? Que os adultos não se esqueçam da criança em nenhum momento, né? Que o casal sim deixou de existir, mas não deixou de existir um pai e uma mãe. E nesse sentido é importante, né, fortalecer os vínculos familiares. Exatamente, e aí nisso o avô pode estar colaborando para que enquanto essas questões não sejam bem claras para os adultos, tenha outro adulto participando da formação dessa criança. Ok, Vanessa, obrigada pela sua participação. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site na internet, o endereço é tvbrasil.ebc.com.br/repórter Brasil. Voltamos ao estúdio.